Oi, gente! Agora a gente vai iniciar a nossa segunda aula. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre o porquê não fazer dietas, qual a diferença de uma prescrição, um atendimento sem prescrição. É o papel que é o problema? A gente precisa atender sem entregar um papel, sem entregar alguma coisa? Ou isso não tem nada a ver? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e desenvolver algumas outras coisas. E aí, para iniciar, principalmente esse ponto sobre o porquê não fazer dietas, eu vou trazer duas coisas que eu gosto muito, porque assim, representa muito na prática para a gente entender como que é o comportamento muito além, como é o que as pessoas acham que é essa perda de peso e o que na verdade tem por trás dessa perda de peso. Outro ponto também eu vou trazer sobre o ciclo do fracasso. Como eu já falei, 95% das vezes essas dietas são sem sucesso, não são bem sucedidas, elas vão entrar nesse ciclo. E aí, vamos lá, iniciar um pouquinho. Esse iceberg, ele traz um pouco do que eu já falei na primeira aula, né? Do que tem por trás. Então, por exemplo, se uma pessoa que vive com culpa, se ela vai comer com culpa, ela vai comer disfuncionalmente, né? É uma pessoa que ela muitas vezes ela tem a crença, por exemplo, de que junto com o processo do emagrecimento, ela vai aumentar a autoestima. Percebe que não é essa recíproca não é verdadeira. Não é porque uma pessoa ela vai emagrecer que a autoestima dela vai aumentar necessariamente, né? Na verdade, é até o contrário. A gente precisa, a autoestima, a alta autoestima, ela vai ajudar nesse processo, porque tendo uma alta autoestima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma tendência a ter esse autocuidado. Que muitas vezes esse autocuidado vai até além de só coisas prazerosas, né? Vai coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente negligencia. Então, por exemplo, até ir no médico para ver se tá tudo bem, se tá tudo ok, até essa questão da atividade física, muitas vezes, Lari, eu não gosto de fazer, mas eu sei que quando eu termino a atividade, eu me sinto bem, eu sinto que meu corpo funciona melhor, minha cabeça ela tá assim, ó, mais tranquila. Eu sei que isso me ajuda. Então, isso vai funcionar muito mais para a pessoa seguir um processo, para ela dar continuidade para esse processo, do que, por exemplo, uma pessoa que ela tá fazendo esse processo todo por uma força, assim, de raiva, de desgosto do corpo, de desgosto das coisas, enfim. Então, por isso que é importante, na verdade, até o contrário. Então, esse processo também vai ajudar a pessoa, tanto nessas outras áreas da vida, né? E aí, o porquê não fazer a dieta, e aí entrando no ponto do ciclo. Esse ciclo, eu já mostrei várias vezes e vou deixar em anexo alguns estudos, e se vocês procurarem, tem muitos estudos, muitos outros estudos, mostrando como pessoas, até mesmo eutróficas, pessoas que estão saudáveis, com peso adequado, com peso para idade adequado, tudo certinho, elas ainda assim tendem a ter uma insatisfação corporal e muitas vezes até uma baixa autoestima, enfim. E elas vão querer emagrecer, mesmo estando eutróficas, mesmo estando adequadas para, digamos assim, de saúde, né? E aí, ela vai entender o quê? Eu vou fazer dieta então, né? Vou fazer dieta, vou emagrecer e enfim, vamos lá. E ela vai emagrecer, né? Só que o que que acontece? A vida, ela não vai parar, né? Concorda? A vida, ela não vai parar. E aí, ela vai ter pensamentos excessivos em comida. Eu vou até aprofundar um pouco mais, eu vou mostrar esse ciclo, mas vocês vão perceber que depois eu vou aprofundar alguns pontos específicos que vocês vão conseguir enxergar nesse ciclo. Então, esse pensamento excessivo em comida, a fome, muitas vezes tem um estudo que mostra os símbolos e significados que as pessoas têm pensando em dieta. Então, pensou em dieta, a pessoa vai ter como símbolo, como significado, passar fome, como ser algo de alto custo. Muitas vezes vocês já devem ter escutado até isso, né? Que é algo pra gente de rico, que é de alto custo, que aquilo vai trazer uma tristeza, uma raiva, que ela vai diminuir a autoconfiança, ela vai diminuir a liberdade da pessoa, ela vai ter um aumento na verdade, ela vai ter uma diminuição desse prazer.
Então, assim, são coisas que também vão entrar. Pensa como assim, só de pensar em fazer dieta, aquilo já entra como algo negativo para a pessoa inconscientemente. Olha quanta coisa atrelada, negativa, inconscientemente aquilo entra para a pessoa. Então, incluindo diminuição de confiança, sabe? Então, se a gente for pensar, aí outras coisas que vão acontecendo, né? Os eventos da vida que vão continuar acontecendo, vão continuar aparecendo, aquela pessoa vai continuar tendo uma rotina. E essas mudanças muito bruscas, elas não são confortáveis para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa mente, elas não são confortáveis. Diferente, por exemplo, de coisas que a gente já tem como hábito. Concorda, né? Então, assim, nosso corpo, ele não sabe se você tá fazendo aquela restrição para você ficar muito bem dentro de um biquíni, emagrecer, ficar bem dentro de um biquíni, ir pra praia, se é pra ficar bronzeada, ou se ele tá restringindo ali pra ir pra uma guerra, se ele tá restringindo aí pra ir pra luta, sabe? Então, assim, aquela restrição vai ser algo muito brusco para ele e ele vai ter uma tendência a voltar para hábitos antigos, a armazenar mais. O que isso desencadeia? Agora, ele vai ter um aumento do peso, né? Aumentou o peso, ele vai tentar novas dietas. Por quê? Porque aquela dieta não deu certo, né? Aquela dieta que é o problema. Então, ela vai ter uma tendência a ganhar o peso e procurar outras dietas. Foi para outras dietas, aí ela volta a ter insatisfação corporal, aumenta, na verdade, a insatisfação corporal, aí ela começa a diminuir mais a autoestima, a autoconfiança. Percebem que isso foi o começo do ciclo? Então, isso vai dar continuidade a diminuir a autoestima, a diminuir a autoconfiança. Ela vai entrar no efeito sanfona de ganha, perde, ganha. Ela muitas vezes pode até entrar em problemas de saúde, porque, por exemplo, aquilo pode afetar tanto em questão de episódios de descontrole alimentar, e esses descontroles podem até, né, desencadear transtornos alimentares. Então, tem muitas outras coisas que vai virando outro ciclo, sabe? E aí, especificamente, lembra quando eu falei sobre os pensamentos excessivos em comida? Então, né, o que acontece? Quando a gente fala em restrição, pensa comigo, eu tô falando pra você, olha, a gente vai fazer a dieta aqui, aí você vai sentar, esse horário você vai comer tal coisa, no outro horário você vai comer tal coisa, e no outro você vai comer tal coisa, aí você vai comer tal. Eu não tô dando uma ordem para aquela pessoa. Eu tô dando duas ordens para aquela pessoa. Você vai comer tal coisa, mas essas outras coisas você não vai comer. Então eu não tô só falando o que ela vai comer. Eu estou restringindo o tanto de outras coisas que ela não vai comer. Então, pensa, quantas vezes, sei lá, eu nem pensava naquele brigadeiro, eu nem tinha vontade daquele brigadeiro, nem tinha vontade daquela pizza, nunca tive vontade de pizza, mas agora eu tô com vontade de pizza. Vê que coisa engraçada, né? Pois é o que essa restrição, ela vai gerar esse pensamento excessivo em outras coisas, porque sempre o proibido é mais gostoso, né? Então ela vai ter essa tendência a pensar nas coisas que ela não pode, que inconscientemente ela não pode. Faz sentido? E aí, a gente vai, outras coisas também que vão afetar, né? Sem ser tudo isso que eu falei já, mas outras coisas que ela vai ter também vão ser essas alterações metabólicas, vai ter alteração no gasto energético total, ela vai ter alteração fisiológica intestinal, e a gente já sabe o quão o intestino ele vai influenciar tanto na perda de peso, quanto na questão de humor, né? Então, tem várias outras coisas que vão alterando, e aí também vai entrando nesse mesmo ciclo, né? E aí, ok. Então, a gente já conversou um pouco do porquê não fazer a dieta, né? Então, tá, entendi que a dieta não funciona. Então, ok. Vai chegar a pessoa lá e eu não vou passar a dieta pra ela. E aí, então tá, então sem papel, né? O problema é o papel. E a gente tem que refletir um pouco sobre isso, porque, na verdade, o ponto principal é a gente prestar atenção no que a gente vai falar e a forma com que a gente vai falar. Porque o problema não é o papel.
O problema não é eu escrever algo ou entregar um papel. O problema é, imagina, eu chego aqui e falo, olha, agora a gente vai trabalhar sobre o seu comportamento alimentar, você tem que seguir seus instintos, você tem que entender quando você tá com fome, você tem que entender quando você tá com saciedade, você tem que entender sua satisfação, mas assim, vamos fazer o seguinte, né? Você não esquece de comer a proteína pela manhã, porque isso vai te ajudar a dar uma saciedade legal. E aí, outra coisa também, as fibras. Você tem que comer a fibra assim, ó, todos os dias. E tem que comer as frutas. Frutas 3 vezes ao dia. E de preferência, assim, ó, horários diferentes, ok? Pronto. Então tá. Então, você evita o carboidrato à noite, você come a proteína de manhã, você faz as coisas certinhas. E a água de tanto em tanto tempo, entre as refeições. Percebe que seu poder de fala tá tendo um caráter prescritivo. Você tá prescrevendo sem o papel. Você tá ali falando que você vai trabalhar o comportamento da pessoa, mas você, na verdade, você tá prescrevendo, você tá dando uma restrição para pessoa, você tá controlando aquela pessoa. E aí, a diferença real entre essa prescrição e essa não prescrição é a gente trabalhar pontos como, por exemplo, lembra quando eu falei que as pessoas automaticamente associam a uma diminuição de autoconfiança? Então, a ideia dessa não prescrição é justamente trabalhar aumentando essa autoconfiança. A gente vai ajudar a aumentar essa autoestima, a gente vai estar ali ajudando essa pessoa a ter uma liberdade, a gente vai empoderar essa pessoa a construir esse autocontrole, né? A gente vai ajudar essa pessoa a ter esse autocontrole. Por quê? Porque a nossa ideia é justamente que ela entenda o que aquilo vai fazer sentido para ela ou não. Porque, por exemplo, como eu falei antes, na outra aula, né? É diferente a pessoa chegar e falar assim, olha, eu realmente tô no momento que eu preciso de algum prazer, preciso de alguma coisa, e eu sei que eu vou comer, se eu for comer, eu vou comer por prazer. Mas eu posso fazer outras coisas que me deem prazer agora. Mas ainda assim eu prefiro comer alguma coisa, ainda assim eu quero comer alguma coisa. Então tá bom. Percebe como é diferente de automaticamente a gente descontar na comida? É diferente porque a gente está refletindo sobre aquilo. E aí, o nosso ponto de não prescrição é dar liberdade para a pessoa, dar esse autocontrole, dar essa autoconfiança para a pessoa. Claro, né? Muitas vezes associada ao psicólogo, a outros profissionais, enfim. Mas a nossa ideia é justamente dar essa liberdade para a pessoa, para ela ter esse próprio caráter de se conhecer e entender o contexto, entender o que vai fazer sentido. Ela, dentro da rotina, lembra quando eu falei que vai ter a rotina? A gente não sabe se é uma rotina de uma pessoa que tem tudo controlado, todos os horários controlados, ela acorda no mesmo dia, ela acorda no mesmo horário, ela faz as mesmas coisas no mesmo horário, o trabalho dela é um trabalho fixo, é em casa, não é em casa, é aonde, o que ela faz, como é que é, ela trabalha de noite, ela trabalha de dia, os horários são invertidos, como é que é? A gente não sabe, e às vezes o trabalho é instável, então ela precisa entender o que aquilo vai fazer sentido ou não para ela, como que ela vai poder trabalhar com isso? Então, por exemplo, um cirurgião, digamos assim. Eu nem tô com essas fomes todas, mas eu sei que eu vou entrar numa cirurgia agora e eu vou passar não sei quantas horas para comer. E eu sei que quando eu terminar a cirurgia, eu vou estar com muita, muita, muita fome. Eu vou comer agora e tá tudo bem, sabe? Mas o importante disso é ter essa consciência. Então, a gente vai auxiliar esse processo, passando tudo isso através de uma consciência. E junto, né, claro, com essa educação. A gente vai entrar com um caráter educatório, né, e ajudando ela nesse processo. Porque, como eu já falei, esse processo vai ser algo fluido, esse processo vai ser algo que vai ser construído, né, diferente de um processo que ele tem um caráter prescritivo, que ela tem na base da pirâmide, a pessoa
Mas em cima é o nutricionista, que é o nutricionista que vai mandar. Nutricionista que sabe tudo, nutricionista que sabe da vida da pessoa, o nutricionista que é ali, ó, ele que vai dar esse controle pra pessoa, né? E nesse processo, é um processo ao contrário. Na verdade, esse processo vai ser o processo que a gente vai estar numa construção com a pessoa. Não sou eu que tenho as respostas, não vai ser um outro nutricionista, não vai ser, não vai ser. Vai ser a pessoa. E a ideia é construir juntos, né, de mãos dadas, a gente procurando se auxiliar. Então, quais são as motivações por trás daquela pessoa? Bom, aquela história do doce, né? O que tem por trás do doce, sabe? É um doce específico? Não é um doce específico? A diferença, né, de uma pessoa, um atendimento prescritivo e não prescritivo. Se eu chego pra pessoa e falar assim, olha, bom, o doce, seu problema é o doce, né? O doce, ele funciona no nosso cérebro assim, ó, como uma cocaína. Então, assim, realmente você tem que parar de comer o doce, ou assim, vamos diminuindo e tal. A gente corta, na primeira semana a gente faz tal coisa, na segunda semana a gente faz tal coisa, daqui a um mês você nem tá comendo mais doce. A gente vai cortar ele, porque ele não te faz bem, ele inflama o corpo, ele tem, enfim, você vai descrever, você vai discorrer sobre todas essas coisas. Diferente da não prescrição, que a gente vai chegar pra pessoa e falar, olha, tá bom, então vamos lá. É um doce específico? Não, não é. Ou bom, é. Tá. Tem um horário específico? Ah, geralmente é de tarde. Ah, é de tarde. O que de tarde você geralmente faz? Ah, geralmente de tarde é o horário que eu tenho um horário mais ocioso. É um horário que eu não tenho... Você percebe como as coisas, elas vão fluindo de uma forma diferente? Bom, então tá. Então tarde é um horário ocioso. Geralmente, esse horário é um horário que você fazia alguma coisa que você parou de fazer? Ah, muitas vezes realmente, verdade. Será que a gente pode, você tem como voltar a fazer essa outra coisa? Ou é um horário que talvez seja viável você trocar o horário que você tá treinando de noite? É viável você trocar para de tarde? Você acha que vai ajudar? Você acha que vai funcionar? Você constrói com a pessoa. Porque não é você chegar e falar assim, a não prescrição, a gente vai trabalhar com metas. Então, assim, você vai ver o que a pessoa, ela tá disposta a fazer naquele momento. Então, pra mim é viável. Acho legal, verdade. Acho que eu vou fazer assim, vou tentar mudar esse horário pra de tarde e vou tentar fazer tal coisa. Bom, acho que isso vai funcionar. Então tá. Então a gente faz esse acompanhamento, você troca esse horário, a gente faz isso como meta. Percebe como as coisas são muito mais fáceis? Chega pra pessoa e fala assim, olha, você vai cortar totalmente, você vai mudar totalmente. Isso causa um bloqueio naturalmente na pessoa. Pra ela é fácil, né? Óbvio. Pra ela é fácil. Ela nunca gostou tanto de doce. Pra ela é super fácil porque comigo ela não entende o que tá acontecendo comigo. Ela não sabe o que acontece comigo. Ela não sabe como é o meu dia a dia. Vem o caráter julgatório. O julgamento, ele causa um bloqueio. Ele quebra o rapport. O que é o rapport? O rapport, ele é essa conexão. E a consulta, a abordagem, ela é caracterizada por esse rapport, por essa conexão, que vai fazer com que o processo se dê por algo construído de ambas as partes. Então, eu vou ajudar essa pessoa no processo, mas ela vai estar ali querendo ser ajudada. E se ajudando, sabe? Então, na próxima aula, eu vou trazer algumas ferramentas que a gente pode abordar, que, bom, já que eu não vou trabalhar com dietas, como que eu vou trabalhar, né? O que eu vou fazer? E aí, essas metas é uma dessas coisas que a gente vai poder usar para ajudar esse processo, para ajudar essa abordagem. E aí, a gente vai entender melhor como que as coisas vão se dando, como que a gente vai funcionando, porque, né, o que é uma dieta, um nutricionista sem uma dieta? É algo que muitas vezes a gente ainda não tá muito acostumado. Mas vamos já acompanhar para a próxima aula, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso.